Brasileiro e da Sul-Americana, o foco sempre esteve lá no Morumbi no dia 16. E aí o Corinthians ganha vários reforços, né? O Corinthians perdeu o Roger Guedes, mas ganhou várias peças. Renato Augusto, praticamente 100%. O Rojas, praticamente 100%. A nossa molecada da base vem jogando. O Rojas estava sem jogar, jogou ontem um pouquinho, tá 100%? Eu não entendi. Mas você tem que ver qual que foi a orientação do Vanderlei para ele. Se era para jogar para dentro dos caras ou era só para jogar? Não. Vamos lá. O Rojas estava sem jogar há praticamente 28 dias, 20 e tantos dias. Sim. Aí você tá falando que ele vai jogar contra o São Paulo 100%. Como um cara que tá quase um mês parado vai jogar 100% no jogo de quarta-feira? Porque craque não precisa de muita agora ele é craque. Jogar 100% não. O cara fez 2 partidas pelo Corinthians, ele é craque. Pra mim, ele é muito craque. É muito, nossa, é o que você tá usando. Só pode. O craque também. É, só pode. Ué, o Lucas, quando estreou, fez uma baita de uma cagada, os caras ainda tem esperança nele. Não, você quer comparar o Lucas com o Rojas? Não, você tá de sacanagem. O Lucas até ontem tava jogando na Europa. Não, você quer comparar ele com o Rojas? Tá de sacanagem, viu, mano? Ô, Rafael. É brincadeira. Mas é o seguinte, as pessoas que ficam comparando, só quem joga na Europa são os craques, os que jogam aqui. Sim. É só quem joga muito tá lá. Como não? Não. Cadê o Messi jogando aqui no Brasil? Cadê o Cristiano Ronaldo jogando aqui no Brasil? O Neymar jogando aqui no Brasil? Grande coisa. O Marcelinho Carioca. Cadê? Marcelinho Carioca jogou muito mais do que nunca jogou a Copa do Mundo. Mas tá falando grande coisa. Tá falando nunca jogou a Copa do Mundo. 2000. Você tá falando isso, não agora. Estamos falando de agora, futebol de agora. Caralho, deixa eu entender. O que você fala é o certo, o que eu falo não. A minha opinião é essa, caralho. Quem tá falando isso? Ô, tá querendo empurrar a sua opinião na minha... Ô, tá louco? Não, a minha opinião é essa. O cara não precisa jogar na Europa ser o craque de bola. Tudo bem, a sua opinião. Só que não pode comparar com o Marcelinho, que era ano 2000. O futebol era outro momento, os jogadores era outro momento. Ué, você não deixa eu terminar de falar? Não, você agora. entra no... Ué, Renato Augusto também nunca jogou muita bola na Europa e jogou na Europa. Mas não jogou essa bola que todo mundo tava falando. Mas foi pra Europa, jogou no Bayern. Mas jogou 8 anos na Europa, não jogou... Que Bayern que ele jogou aí? Ele jogou 8 anos lá. Jogou 8 anos lá. O Rojas já jogou. Não foi, ele jogou. Mas ele jogou igual o Messi. Ele jogou mas igual... você tá falando de gênio. O Messi, o Ronaldo é gênio. Mas eu William Você falou que o Rojas é craque. Calma aí. Então eu vou ficar quieto, porque eu dou uma opinião, você veio com outra que não tem nada a ver? Não, você que tá falando nada a ver. Eu não vou ficar gritando aqui. Olha o que você tá falando. O que eu tô falando? Renato Augusto, ele é craque. E mesmo assim jogou na Europa. O Paulo Henrique Ganso. Porque é craque. Aí o Renato Augusto é craque. Beleza. O Paulo Henrique Ganso, ele é um péssimo jogador? Não, mas jogou na Europa. Foi pra Europa. Foi chamado pra jogar na Europa. Quando foi pro Sevilha, não foi pro Sevilha, vai jogar na Europa. Mas o que o William falou aí é caras que jogaram na Europa, não que bateram e voltou. Não, que estão na Europa. Meu Deus, ele deu exemplo de Messi, Cristiano, não sei o que lá. Esses são craques, são gênios. O Rosa não tá nem perto desses caras, mas nem perto. O Rosa não tá perto do Renato Augusto. Mas quem falou isso? O Rojas não tá... Você falou que ele é craque? Pra mim ele é craque de bola. Que cara craque o quê? Mano, é craque o quê? Não tem necessidade de jogar na Europa pra ser considerado um craque de bola. Mas ele não... Realmente, acho que não precisa. Mas ele não tá nem próximo do Renato Augusto, que é o melhor jogador que o Corinthians tem. Você tá falando que ele é craque? A minha opinião, ele é craque. Ele é melhor que o Juliano, que jogou na Europa. O Juliano jogou na Rússia. E não é Europa? É o quê? Ocidente? Mas na Rússia não é o primeiro escalão então, do futebol europeu. Não, então o que eu tô entendendo é o que vale pra vocês do que o meu que não vale. Então... Não é. É que seus argumentos estão ficando fracos. Um jogou na Europa e o outro nem chegou nem lá perto. E o Juliano é comum. Mas o Juliano não foi o primeiro escalão da Europa. Ele não foi pra Portugal, ele não foi pra França, ele não foi pra Premier League, ele não foi pra nenhum desses lugares. Jogou na Rússia, jogou na Ucrânia. Jogador normal.
Muito jogador normal está nesses lugares aí. O centroavante Luizão, ele é ruim? Foi muito bom centroavante. Muito bom centroavante. Só bateu e voltou na Europa. Isso tira o mérito dele de um dos maiores centroavantes. Não, mas lá a concorrência era muito grande na época dele. Ah, meu Deus do céu. Na época dele a concorrência era muito grande. Meu Deus. O Caio Ribeiro foi um mau jogador? O mau jogador? Não. Ele teve oportunidade na seleção brasileira? Mas não jogou quase nada no Napoli. Ô, louco! O Gabigol. Ele não jogou nada, não. Ele não jogou nada, não. Jogou, não. Ele ganhou um Scudetto. Não, calma. Não foi só um, não. É que você tá fazendo a comparação dos anos 2000, anos 90 e anos 2000. Anos 90, anos 2000, a concorrência era muito grande. O Caio Ribeiro, hoje, se ele estivesse jogando hoje, ele era melhor do mundo. Hoje ele era o melhor do mundo. Agora eu que falo. Mas na época dele, ele não conseguia. Eu exagerei um pouco. Exagerei um pouco. Exagerei um pouco. Mas então, era titular fácil da seleção brasileira. Então eu vou falar um negócio. 10 em faixa. O Gabigol bateu em 2 clubes na Europa e não jogou nada. Fraco. Aí ele deita aqui. Ele deita aqui. É que nem eu falei do Rames Rodrigues. Aqui jogador. Ele vai deitar. Ele é bom Você é jogador. louco, cara. O cara ganhou Libertadores, Copa do Brasil, levou o time praticamente nas costas. Fez mais gol que isso, cara? Com jogos decisivos. Não, ele é um ótimo eu não jogador. troco, eu não vou trocar minha opinião. Não precisa jogar muita bola lá pra ser craque aqui, não. Mas não precisa jogar um jogo bem também, que você fala que é craque, né, cara? Jogou 2 jogos pelo Corinthians. Então, e você tá falando que ele é craque. Ué? Ele parece Você falou que ele parece saber jogar bem, parece ser muito habilidoso. Aí é uma coisa. Agora, falar que o cara é craque porque jogou um jogo, aí já... Um jogo jogou bem, o outro ele se machucou. Agora, deixa eu falar outra coisa. Ele que quer os atuais, não sei o quê. O Valdívia jogou... Alguém lembra do Valdívia na Europa? Comum. Jogador comum. E eles consideram o Valdívia craque, tá errado? Eu não. Eu considero ele um ótimo jogador, muito bom jogador mesmo. Normal. Foi um dos melhores que eu vi. Foi mesmo, ué. Então pronto. Mas o Rojas não tá nem perto do Valdívia. Mas não tô falando que ele é gênio. Não, mas o debate não é esse aqui. Sim, você tá intitulando o cara como craque. Não, o cara o debate não tá sendo não, esse. Sim, você tá intitulando o Rojas como craque. Sim, foi o que você falou. E a discussão começou por causa disso. O cara era 10 do Palmeiras e 10 do Chile. E ele é o 10 do Paraguai. Jogou Copa do Mundo. Muitos jogos jogar a Copa do Mundo, vários craques não jogaram Copa do Mundo. Muitos jogos no Palmeiras ele foi decisivo. E o Valdívia não é craque. O Valdívia não é craque. Não, porque então, era baladeiro, jogava só quando queria jogar. Eu vou quebrar seu argumento. O Alex nunca jogou uma Copa do Mundo e é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro. Gênio. Alex, gênio. Mas é isso que a gente tá falando. Na época dele, a concorrência era muito grande. Não jogou o Alex a Copa do Mundo, mas aí jogou o Ronaldinho Gaúcho, jogou o Rivaldo, jogou o Kaká. É só esses caras que... É contra esses caras que... Mas o Kaká não joga mais do que ele. Não, o Kaká foi o melhor do mundo. É contra esses caras que Melhor que o Alex? O Kaká foi o melhor do mundo. Grande coisa, o Cannavaro também foi. E o Cannavaro é um mau zagueiro. Na minha visão, não merecia ser o melhor do mundo. Eu concordo com você, que ele não merecia. Mas ele é um mau zagueiro? Não, o Kaká jogou muito. Não sei se ele jogou mais do que o Alex. Porque o Alex também foi monstro, né? Se você for parar pra pensar, ninguém lembra do Kaká aí como meio campista, cara. O Kaká é muita mídia. Ah, para. O Kaká é muita mídia. É outro pato. Por isso que o parâmetro dele de craque é assim, Wesley, entendeu? O Kaká é mais ou menos. Aí o Rojas joga pra caralho. Com 2 jogos pelo Corinthians. Não, mas o debate aqui não é esse. O debate foi o seguinte. Vocês falaram que pra ser craque tem que jogar na Europa. Você falou que o cara é craque, a gente se revoltou. Eu falei que não precisa jogar na Europa pra ser considerado craque. Mas ele não é craque. O Roger Guedes é ruim? Comum. Não, mas não é craque. Pra mim é craque. O que é craque pra você? Então, nos caralho, você... Não, calma aí. Caralho, a gente tem que se basear nos jogadores de hoje, filho. Não, beleza. Entre os comuns, ele é craque.
Não, tudo bem, mas me diz, o que é craque pra você? Craque, puta, esse Nenhum é craque. desses que joga no futebol atual é craque. Hã? Entre esses que estão aí, pra mim nenhum é craque. Eu sou da geração 98, 99, meu filho. Sim, também concordo. Então, com se você tá usando essa Plenamente. geração, você tá usando essa geração como parâmetro, você vai colocar esses jogadores que você acabou de falar no mesmo nível? Quem? Você tá falando que você é da geração 98 e 99. Muito provavelmente você tá falando do Marcelinho Carioca, do Rincon, do Ricardinho, desses caras, certo? Então, assim, você vai colocar... Até mesmo os jogadores dos caras aqui, ó. Não, o Alex, todos esses caras aí. A gente tem Aí Deus você vai pra falar. colocar o Rojas e o Roger Guedes no mesmo patamar? Aí é você que tá colocando na prateleira. Não. Você falou que o cara é Não. craque e pra você, craque são esses jogadores. Não. Eu tô ficando dando maluco, não é exemplo. possível. Eu falei o seguinte. Primeiro eu falei que não precisa jogar na Europa para ser considerado craque. Ponto. Entre esses jogadores de hoje, que temos que bater palma e falar que um é diferenciado do outro, o Rosa é diferenciado. Pelo menos Tá ele bom, jogando a bola. aí eu Tudo bem. concordo. Aí Aí eu eu concordo concordo. Craque Todo não. mundo concorda. É, diferenciado, um cara que tem um toque diferente na bola, corre bem, bate bem na bola, beleza, tem um drible, concordo. Mas Já é craque? Não. Não é. Nunca. E não Rafael vai Veiga é ser. craque? Rafael Veiga é craque? Pra quem você tá perguntando? Pra Pra você, você. Rafael Veiga é craque? Entre os que estão aí é diferente. Não, mas então, ele é diferente. É eu concordo, diferente. Mas não é craque. O Não Dudu é é craque? Não é craque, ele é diferente. Eu acho Craque que é um cara que tá Roger- assim, ó, muito acima dos outros. Roger Guedes é craque? Não, Roger Não. Guedes é diferente. É diferente. O Renato Augusto é craque? Aí o Renato Augusto é craque. Sim. Ele é Renato muito Augusto, diferente. ele é muito diferente craque, ele é muito espetacular, ele é muito inteligente. Aí é outra coisa. É um cara que tem a idade que ele tem e ainda é decisivo. O Rosas não vai chegar nem perto E olha, da idade do eu já Renato O vou- Augusto. Marcelo é craque? Marcelo é craque. Já vou até dizer, acho que o Renato Augusto, ele joga na geração que ele tinha que jogar, porque se ele fosse da geração 98, 99, ele não tinha espaço em nenhum clube. Ah, ele ia brigar. Ele ia brigar. Ia brigar. No Corinthians ele não ia ser nem banco. Tá, aí, Rafa, Ia. ele ia brigar. E Ele ia assim, brigar. e assim. Ia O Renato brigar. Augusto é fora da Qualquer casinha. O time. Renato Augusto, Só se ele for é no muito Santos. jogador. Não. brigar em Não, ele joga em qualquer É, time, o Renato Augusto qualquer jogava. um. É que nem eu falei assim, eu vi um pouquinho antes ainda. Eu vi um pouquinho antes que vocês ainda, uns 7, 8 anos, um pouquinho a coisa. Antes. Mas o Renato Augusto, ele, tipo assim, na seleção, ele só não cabia em algumas seleções aí que ele ia brigar por vaga em qualquer time que ele jogasse. Qualquer time que ele jogasse, ele ia brigar. No Corinthians, Ele ia brigar, não que ele ia ser titular de uma seleção. Eu acho que até numa seleção aí, sei lá, de 2000 e... Acho que na... Acho que a mais clara- 2018 ele tinha que ter sido titular daquela seleção brasileira. Que não falei assim, briga,